E por falar em finanças, agora é hora de falar também de economia aqui no Link Record News. O tema de hoje é imposto de renda. E o planejador financeiro Mauro Calil está aqui no estúdio e vai dar dicas pra gente, então, para você que nos assiste. Mauro, muito bom dia para você. Obrigada pela sua participação mais uma vez. E aí, quem pode declarar o imposto de renda e a partir de quando? Quem deve declarar, né? Na verdade, hoje em dia todo mundo deve declarar. Né? Não existe mais aquela questão de isento, que não precisa declarar, etc. e tal. Tem CPF, tem que fazer sua declaração de imposto de renda lá. Mesmo quem está desempregado? Mesmo quem está desempregado, não importa isso. Tá? E a declaração, né, é de ajuste patrimonial. Né? Quando a gente fala de declaração de imposto de renda, na verdade é uma declaração de ajuste patrimonial. Você informa a Receita qual é o teu patrimônio na data de 31/12 do ano passado. Tá? É sempre assim, essa é a regra. Então, a tua situação pode ter melhorado, a situação pode ter piorado, né? E o que é importante aqui é que esse momento da declaração de imposto de renda, mais do que acertar as contas com o fisco, né, ou de receber uma restituição, é um momento de reflexão sobre como você caminhou no seu patrimônio. Tem gente que foi para frente, tem gente que foi para trás, né? Então, por isso, né, os desempregados também têm que olhar isso. E o que tem que ser declarado? Tudo? São as contas, as aplicações, o carro, a casa, os filhos? Os filhos, eu ia falar tudo que tem algum valor financeiro, mas os filhos, né? Na verdade, os filhos como dependentes, né? Porque eles custam e você tem abatimento do seu imposto de renda retido na fonte, né? E devolução posterior, etc. Então, você tem que declarar tudo que é do seu patrimônio, né? Houve um tempo que a gente declarava até a linha telefônica que nós tínhamos, porque aquilo valia muito dinheiro, hoje não vale nada. Né? Então, você declara tudo que tem algum valor de venda ou de revenda. Carro, casa, enfim, casa de veraneio, todas as suas aplicações financeiras, o dinheiro em conta, o dinheiro que você tem em casa, no pote de açúcar, embaixo do colchão, na carteira, isso deve ser declarado também. Mesmo, por exemplo, se você tiver numa transação de consórcio de uma casa, consórcio de um carro, isso também? Também. Isso entra também, tudo que você tem como dívida ou como obrigação financeira tem que estar declarado e, obviamente, que cada um tem o seu campo. Né? Tem campos assim, para bens e direitos e tem campos para obrigações. Calil, tem uma pergunta aqui de um telespectador que mandou, perguntando se o remédio manipulado pode ser deduzido. Assim, não só como remédio manipulado, mas como outros procedimentos médicos também podem, né? Tudo que se refere à saúde pode ser deduzido do imposto de renda, pode ser declarado. O que é importante aqui é que você tenha o recibo ou a nota fiscal, nesse caso, tá? Você tem que ter a nota fiscal e guardar. Um detalhe muito importante. Então, se você comprou um remédio para dor de cabeça, você pode declarar isso e sofrer abatimento. Agora, você tem que guardar o comprovante, a nota fiscal. Um detalhe importante é que os comprovantes hoje em dia, eles saem naquelas maquininhas que são térmicas e aquilo se apaga com o tempo. Como a Receita tem até 5 anos depois da sua declaração, ou seja, isso vai para quase 6 anos depois da compra feita do remédio, porque a gente está declarando em 2017 a compra feita em 2016. Né? E a partir de 2017 temos 5 anos, portanto, dá 6 anos da compra. Né? Então, e você tem que guardar aquilo. A minha sugestão é tira uma cópia daquilo. Você pode fotografar com o celular, deixar num arquivo, porque se um dia a Receita, daqui a 5 anos, resolver perguntar para você, olha, você tem que comprovar aquela compra do remédio, você tem como comprovar realmente, deixar ali numa pastinha separada. Exatamente. Antes da gente continuar a entrevista, Mauro, aproveito para dar um recado, porque a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. Continua aqui com o jornal Link Record News com o planejador financeiro Mauro Calil falando sobre imposto de renda. Mauro, com relação aos bens adquiridos, você falou assim que todos devem ser declarados. Transações de compra, venda e doação nesse caso. As pessoas declaram de que maneira? Tá.
Doação também tem um campo específico de doações para tudo, tá? Mas, mais uma vez, você tem que ter. Se você vai fazer uma doação, por exemplo, para a sua igreja, para um dízimo, para uma entidade, etc., você tem que ter um recibo daquilo, tá? E você declara, olha, fiz uma doação para a igreja tal, CNPJ tal, ok? Perfeito, não tem problema nenhum em relação a isso. E quando essa doação, por exemplo, for mesada para o filho? Porque Isso. não deixa de ser uma doação, né? Exatamente. Agora, vamos lá, tem várias formas, e aí a doação, na verdade, ela é estadual, o imposto sobre doação é estadual. No entanto, a transferência de patrimônio de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, é visto pela Receita Federal, porque você está tirando do seu CPF e enriquecendo um outro CPF que, por exemplo, não trabalha, tá? Então, você está fazendo um investimento para o seu filho e você coloca lá R$100 por mês. Isso, no final de um ano, são R$1.200. Bom, o seu filho tem um CPF? Não, deveria ter. Tem um CPF que essa doação é feita em forma de mesada, isso é consumo. Agora, foi feita numa aplicação financeira. Tem que ter um CPF, então você informa que saíram R$1.200 do seu CPF para o CPF do seu filho. E o seu filho também tem que ter uma declaraçãozinha. Essa é a maneira correta, vamos colocar assim, que vai evitar qualquer problema no futuro. Porque imagina o seguinte, se o seu filho hoje tem 3 anos de idade, daqui a 15 anos vai ter 18, é maior de idade, é responsável. Se você transferiu R$1.000 por ano, já foram R$18.000, mais os juros desse período todo, ele atravessa lá os R$30.000, com certeza, entendeu? Então, é importante que ele tenha um histórico da origem desse dinheiro, né? Da onde que veio. E isso é totalmente legal, é totalmente previsto, etc. Só que a gente tem que obedecer essa burocraciazinha. Mauro, só para a gente encerrar, uma novidade nesse ano vai ser, então, o saque das contas inativas do FGTS. Isso deve ser declarado como? Bom, provavelmente a gente vai receber ainda o programa agora no dia 23, né, na quarta-feira agora, que a Receita Federal libera, mas provavelmente vai ter ou uma previsão sobre isso ou naquilo que você recebe sobre FGTS, de saque de FGTS, porque também tem saldo do FGTS que a gente coloca lá na declaração. Então, vamos aguardar aí a próxima semana, né? Ao longo da próxima semana, a instalação do programa, acho que já agora. Agora, na quarta-feira, dia 23. Na quarta-feira. E aí, como deve seguir, então, todo o protocolo, todo o programinha para a gente fazer... Lidiane, eu espero que eles tenham se conversado, né? Simplificado a nossa vida, né? Simplificado a nossa vida, ok? Tá ótimo, Calil. Mais dicas? Mais dicas, academiadodinheiro.com.br. A gente está com um programa bem interessante lá na Academia do Dinheiro. Se inscreva, porque já tem novidades. Bacana. Até a próxima semana, então, com mais do mundo financeiro. Muito obrigado, um grande abraço. Até lá.